Companheira, agora é o seguinte. Eu vou ficar sentada aqui e eu vou te fazer pergunta. E você só vai responder as minhas perguntas. E você pode falar olhando pra mim. Tá. Realmente não tem nada aqui, Tá. porque você está conversando comigo. Só tem um detalhe, cada pergunta que eu fizer pra você, você vai esperar contar até 5 na sua cabeça para poder responder. Aí você vai tirar a pergunta depois? É, exatamente. Eu vou editar e vou cortar as perguntas e aí vai ficar só o seu relato. É mais para te dar Suporte. um pra puxar as caminho, coisas. um caminho para você, né? Tá. Eu posso ficar assim, né? Pode, É, pode. porque se eu Deve. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos começar da seguinte forma. Sempre conta até 5 quando eu falar e aí você responde e aí desenvolve em cima do que eu te perguntei. Vamos começar da seguinte forma. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse seu nome e aonde você trabalha, qual é a sua origem, de onde você veio. Então, qual é o seu nome, qual é a sua origem, de onde você veio. Calma aí que já deu um bug aqui, calma aí. Ó, é só você... Nome, origem, de onde eu vim. Mas origem de forma sucinta, só em termos de apresentação, né? Isso, aonde você nasceu e aonde você cresceu. Tá. Seu nome... E o que eu faço hoje? Seu nome, vamos começar assim. Seu nome, sua idade, qual bairro que você nasceu, né? Cidade, bairro que você nasceu, né? E a formação que você está fazendo hoje. Tá. Oriundo de escola pública, tá? Isso, Tá. assim, um pouco da sua... Tá, uma mini biografia, assim, Isso, um currículo. Assim. Isso, Tá. Oi, meu nome é Miriam Cristóvão, tenho 43 anos, sou nascida e criada na favela da Rocinha, Rio de Janeiro, aqui, cidade do Rio de Janeiro, né, capital. Não, tá. Cara, Ai! conversa comigo. Jesus. Conversa comigo. Tá. Conversa comigo, só que espera 5, conta aí 1, 2, 3 e aí fala. Tá. Toda vez que eu falar, conta 2, 3 e aí fala. Tá. Como é seu nome e quantos anos você tem, onde você nasceu? Meu nome é Miriam Cristóvão, eu tenho 43 anos e fui criada na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, capital. E aonde você estuda hoje? Qual é a sua formação? Aonde você estudou? Assim, o seu histórico de estudo? Aonde você estudou? Na primeira série, no segundo grau, no ensino médio, fundamental? E quando é que você entrou para uma faculdade? E qual faculdade que você está cursando? Então, eu sou oriunda de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. O ensino fundamental eu fiz ainda dentro da própria comunidade da Rocinha. A Rocinha é a maior favela da América Latina, né? Então eu fiz o ensino fundamental, aquela parte inicial dos estudos ainda dentro da própria comunidade e pude sair da comunidade para estudar fora, para fazer o ensino médio na época. Também em escola pública. E aí por que eu estou acentuando esse sair da comunidade para fazer o ensino médio? Porque eu acho que foi aonde virou uma certa chave, sabe? Não. Ai! Sabe o que acontece? Você precisa conversar comigo. Porque Você não junto. você não precisa falar de forma coloquial, você só precisa conversar comigo. Confia em mim, você só precisa conversar comigo. Tá bom, então vamos de novo. Vamos conversar, porque vem junto Não, várias não informações. vamos de novo, é tudo contínuo. Vamos conversar. Vem várias informações, sabe? Várias coisas vários pensamentos entram na minha fala, aí meio que trava. Então, é isso aí que vai pro vídeo. É você falando assim, entendeu? Conversa comigo, só conversa comigo. Tá. Você não precisa, esquece vídeo, esquece, conversa comigo. Tá. Você falou, né, que foi importante a sua saída da comunidade,
porque porque quando você saiu da comunidade, virou uma chave e aí você percebeu que existem muitas possibilidades, que o universo é amplo de possibilidades, né? Você falou que virou essa chave. Em qual momento da sua vida, quantos anos você tinha quando você saiu da comunidade e foi pra quê? Por que motivo? O que te instigou a sair? Qual foi a ocasião? Foi algum curso que você fez? Foi o que te fez sair? O que te fez romper essa barreira? Então, a necessidade de sair da comunidade, sair daquela bolha, né, daquele território, de conhecer outros territórios, foi exatamente a questão escolar, né? Eu consegui fazer o ensino primário dentro da própria Rocinha, mas o ensino médio na época não tinha. E aí a gente foi para bairros vizinhos. Eu fui para o bairro vizinho e depois para um bairro um pouquinho mais longe, que era Copacabana. Na época, ir para Copacabana e estudar em Copacabana era algo assim muito grandioso, porque as pessoas, todos os meus colegas foram estudar no Leblon. Tinha a mesma escola no Leblon, só que eu escolhi Copacabana. E por que eu escolhi Copacabana? Porque eu tinha na minha mente, e tinha muito essa instrução em casa, por vir de uma família super humilde, onde ninguém tinha estudo. Minha mãe tinha até a 4ª série primária e muito mal, não teve a possibilidade de estudar. Eu não fui criada com meu pai, eu venho de uma família desestruturada. Então, o estudo era uma coisa que a gente tinha muita potência, né? Era aquela coisa que a gente sempre, né, você precisa estudar para ser alguém na vida, aquelas falas de sempre. Embora fosse uma coisa um pouco distante, né? Uma possibilidade Exatamente. Um pouco distante. Sem né? referência nenhuma do que, um dia não tinha ninguém ali na minha frente que tivesse estudado para saber se realmente isso dava certo. Só tinha pessoas que cresceram dignamente, trabalhando muito, e tinha alcançado o pouco que tinha alcançado com o suor do seu trabalho. Trabalho na roça, trabalho pesado mesmo, assim, sabe? Então não tinha essa referência. Mas tinha essa coisa na mente de que o estudo me levaria para qualquer lugar. E qualquer lugar, para mim, o quanto mais longe, melhor. E aí eu decidi ir para Copacabana. E você acha que essa coisa que tinha antigamente nas novelas, né, de mostrar que os artistas passavam no calçador de Copacabana, que as novelas passando em Copacabana, que essa coisa fez você também achar que, cara, quanto mais longe eu for é melhor, mas trouxe também essa coisa de que lá eu vou adquirir mais conhecimento, eu vou ter maior possibilidade? Você acha assim, porque eu também nasci em comunidade. Eu nasci na Vila do João, na favela da Maré, na favela da Vila do João, no Complexo da Maré. E eu passei minha adolescência ali cercada pelo Cesarão, Rola, Antares, Cavalo do Aço, em Santa Cruz da Zona Oeste. Eu morava do lado do Cesarão, no conjunto habitacional, né? E existe uma distância física bem acentuada, assim, de Santa Cruz da Zona Oeste para a Zona Sul, tal, né? Era uma coisa... A referência que eu tinha da Zona Sul era o que eu via nas novelas. Isso te alcançou? A televisão te alcançou? A televisão te fez se transportar para esse universo? Um pouco, mas menos do que você possa imaginar, porque na verdade eu já tinha esse contato quando eu fui para Gávea, que era um bairro mais próximo, mas era um bairro extremamente elitizado, né? É um bairro, então essa coisa da televisão, esse glamour da Zona Sul, a Gávea apresentava muito. Na Gávea foi a primeira vez que eu encontrei com artistas na rua, foi a primeira vez que eu pedi meu primeiro autógrafo. E na Gávea também foi onde eu tive as maiores possibilidades. Porque assim, com toda essa condição, sabe, de ter nascido dentro da Rocinha, de ter uma família desestruturada, de não ter muitas referências, eu na escola, com a escola, eu encontrei uma rede de apoio muito grande. Então a escola me possibilitou me deslumbrou, né? Me colocou na mente essa possibilidade do possível, de que tudo era possível, de alcançar qualquer coisa. E aí, na escola, na Gávea, eu consegui ter os primeiros contatos com projetos sociais, com outras formas, né, de conhecimento, com outras ações que não era só aquela do português e da matemática. E ali aquilo já foi ampliando. Foi a partir daí que veio o desejo de ir para Copacabana, mas por ser mais distante geograficamente, mas também por dar um outro passo, de um ser comum. Acho que o meu desejo de ir para Copacabana foi mais por não ser comum. Todo mundo ia para o Leblon. Eu falei assim, não, o Leblon é ali, eu já conheço basicamente. Se eu esticar o braço, eu chego no Leblon. Eu quero ir em um lugar ainda inalcançável nesse momento. E para mim, aquele lugar inalcançável
Era Copacabana. E quando você chegou lá nessa outra escola, nesse outro universo, como foi? Como eram seus colegas de turma? Eles eram como você, a maioria deles, eles não eram? Como foi essa sua ambientação? Então, isso foi o primeiro choque, né? Na verdade, o segundo choque. O primeiro choque foi na Gávea ainda, nesse primeiro projeto social que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. O primeiro contato que eu tive com a coisa da ação, do meio ambiente, que é o que eu trabalho hoje, inclusive, meu primeiro choque de realidade foi nesse momento, foi na Gávea ainda. Eu, ainda na escola, eu fui convidada para fazer parte de um projeto que surgia na PUC, que é a grande universidade do bairro da Gávea, que era o PVA vai Escola, Programa de Vídeos Ecológicos na época. E ao entrar na PUC, eu me deparei com uma outra realidade. Porque mesmo estudando na Gávea, eu estudava com meus vizinhos da Rocinha, com os meus vizinhos do Vidigal, eram alunos também oriundos do mesmo lugar que eu. Mas na PUC não. Na PUC eu tinha uma outra classe social, na PUC a cor da pele fazia diferença. E o primeiro choque foi aí. Assim, a primeira vez que eu tive referência, eu tive noção de que a cor da minha pele importava para algumas pessoas foi dentro da PUC. Foi quando uma outra mulher negra olhou para mim e para 2 colegas brancos e me ignorou. Foi a primeira vez que eu senti que a cor da minha pele faria diferença em alguns lugares. Porque até então, para mim, o preconceito era uma coisa muito abstrata, sabe? Inanimado, porque eu via, claro, mas eu nunca tinha acontecido comigo. Porque na favela a gente não tem cor. A gente tem o endereço, né? Um outro tipo de preconceito, é o CEP, é o território. Mas fora dela, a gente passa a ter o território, passa a ter a cor, passa a ter a renda. A gente vai acumulando preconceito sobre a gente, né? E ali foi a primeira vez que eu pensei e falei assim, não, é preciso fazer alguma coisa diferente. É preciso mostrar para essa senhora, no caso, que se referiu para mim com essa, que me ignorou, de que eu sou tão gente, sou tão humana quanto a minha colega que é branca e mora na Gávea, e mora em outro lugar. Então ali foi a primeira situação que me colocou na realidade, assim, na real do que era uma sociedade como a que a gente vive hoje, né? Quando você era criança no colégio, eu imagino que tinha você e tinha várias outras crianças com outras cores, com outros cabelos. A questão do cabelo pra menina, eu acho que pega muito, né? Porque sempre tem aquela zoação, cabelo de bombril, vou pendurar seu cabelo na antena, essas coisas, né? Qual foi o primeiro momento, assim, que, não necessariamente o primeiro momento, mas assim, durante a sua infância ou adolescência, quais são as memórias mais fortes que você tem, mesmo ali dentro do seu ambiente mesmo, né? As memórias mais fortes que você tem dessa questão de você querer esconder a sua natureza, de você querer prender o seu cabelo, de você querer alisar o seu cabelo, de você... O que te fez estar nesse lugar de querer se esconder, querer esconder a sua natureza? Você tem algum fato assim que você lembra que você possa contar pra gente? Tem 2 fatos, assim, 2 episódios que me marcaram muito. Assim, primeiro, com essa questão do alisamento, né? Eu tenho cabelo crespo, sempre tive, e aí sempre sofri, desde muito pequena. Eu lembro de muito pequena, assim, de criança, na época, pra vocês verem como eu sou antiga, minha mãe passava pente quente no meu cabelo. Era um pente de ferro que esquentava no fogão e ela vinha, eu via aquilo estalar, porque meu cabelo estava molhado de creme, se passava uma vaselina, alguma coisa assim, ela vinha com aquele pente para poder esticar meu cabelo. Nisso que esticava meu cabelo, queimava minha orelha, queimava, era um horror. Então essa é a minha maior lembrança, assim, desse sofrimento para esticar esse cabelo. Já um pouquinho mais velha, com 9, 10 anos, ainda dentro da Rocinha, na escola dentro da Rocinha, eu passei por um episódio porque eu resolvi cortar o cabelo. Não aguentava mais aquela coisa de esticar, de ter que botar bob, era muito trabalhoso. E aí eu já, né, sempre fui grande, então com 9 eu parecia que tinha 15. Eu pensei, eu vou cortar o cabelo. E cortei o cabelo muito curtinho, muito curtinho. Quando cheguei na escola, tinha um comercial, que também é da minha época, vocês me desculpem, mas era um comercial de uma loja de roupa muito famosa, que tinha um negão como garoto propaganda. Era o Abuse e Use, cara. Primeira coisa que eu entrei na escola, não sei aonde eles conseguiram uma folha de revista com a foto, com a propaganda, me enviaram como carta, e fizeram isso durante semanas, me chamando de Abuse e Use, me enviando cartas com
sabe, me zoaram a semana inteira na escola por causa daquele cabelo curto de uma mulher negra, grande, e o tal bullying, né, que a gente chama hoje. Foram os 2 episódios mais marcantes, assim. E como você se sentiu quando você tentou buscar uma solução e aquela solução parece que você queria assumir, aquilo parece que chamou mais atenção ainda? A sua natureza parecia uma coisa que tinha que ser ocultada, que tinha que ser aprisionada, que tinha que ser excluída, escondida a todo custo para uma mulher grande, o que é difícil. Exatamente isso. Meu desejo era passar despercebida. E o tiro saiu completamente pela culatra. Porque a partir desse episódio eu fiquei conhecida na escola. E aí o que eu fiz? E aí eu acho que já comecei a ter uma certa sagacidade nesse momento. Já que eu tinha a popularidade, eu resolvi usar ela de outra forma. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Por ser muito tímida, eu não tinha muito... Eu tinha relacionamentos, tinha amigos, assim, eu sempre fui muito sociável. Apesar de ser muito tímida, eu sempre me relacionei muito bem. Sempre fiz grandes amizades. E é fácil também quando a gente está na comunidade, porque é o seu primo, a sua prima, né? A gente cresce junto. Então eu nunca tive problema de socializar. Mas esse episódio do abuse, esse episódio do bullying foi muito ruim, sabe? Eu sofri mesmo porque a ideia era passar despercebida e eu acabei chamando muita atenção de uma escola inteira. Aí o que eu fiz? Resolvi direcionar essa popularidade para a questão do estudo. E aí comecei a arrumar grupos de estudo. Na mesma época, tive um concurso de redação na escola que foi assim um ícone também na minha vida. A gente tem hoje nas comunidades regiões administrativas, né, chamadas RAs. E naquela época era um governo que tentava valorizar essa questão da educação dos jovens da comunidade. E aí teve um concurso de redação, nível Rio de Janeiro, sabe? Estado todo. Teve um concurso de redação para eleger um administrador mirim para cada uma dessas localidades. E aí a gente tinha que fazer uma redação dizendo que se a gente fosse administrador, o que a gente faria de melhoria para aquela comunidade. E a minha redação foi a vencedora. Eu ganhei esse concurso, nessa mesma época do episódio do Abuse Use. Então eu fiquei assim, não fiquei só a popular, aquela que eles apontam como a maior, porque eu era realmente a maior da turma, se bobear a maior da escola na época, mas fiquei como a referência daquela menina que estuda, que tem boas ideias, que sabe, tanto que na época a gente fazia fila para entrar na sala, né? A gente tinha que cantar o hino, aquelas coisas todas. Essa coisa de tirar a bandeira era coisa que só representante de turma fazia, e eu passei a fazer única e exclusivamente por causa dessa colocação que eu fiz, da coisa de ter passado em primeiro lugar na redação, de ter ganhado essa popularidade, né? Isso me colocou num outro patamar. Eu acho que esse momento já me colocou num outro patamar, assim, do coletivo, sabe? De sair daquele meu eu, daquela minha coisa que era ferido, que é dolorido, né? Que é lidar com essas questões e não saber como lidar, porque eu não tinha referência, não tinha quem orientasse adequadamente, não via exemplos também além dali, mas de usar isso de forma de desbravar mesmo, sabe? Tudo que eu fiz até então, eu fiz meio que abrindo caminho. E foi com esse curso de redação, e foi com o projeto na Gávea, e foi descobrindo que era possível e fazendo. De lá pra cá, você agora estuda numa faculdade, correto? Isso. De lá pra cá, o que aconteceu para você agora estar nessa posição de ser uma mulher preta, brasileira, estagiando na área do direito, estar em uma faculdade e ser uma pessoa, uma das frentes de um ponto de cultura e de uma ONG que já atua há 20 anos em trabalhos sociais? De lá para cá, o que aconteceu para você vir parar nessa condição que você está hoje? Quais os projetos que você passou que foram te possibilitando? Qual o caminho que você seguiu? Então, o grande anzol da minha vida, assim, o grande lance foi realmente esse projeto lá da PUC, que é o que dá origem à ONG hoje, né, a qual eu ainda trabalho, que é esse PVA Vai Escola. Ali, acho que ali foi a grande pescada mesmo, sabe? Onde eu fui alçada para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade onde que a educação e a atenção ao jovem e adolescente, principalmente em situação de risco, era primordial.
Então dali eu fui fisgada com esse bichinho, sabe? Com essa coisa de que a gente pode fazer a diferença. Eu comecei muito cedo, né, nesse projeto, eu tinha 15 anos na época. Não fiquei nele mais tempo por causa da questão financeira mesmo. Chegou um momento que você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, né? Mesmo a educação sendo a sua prioridade, você precisa trabalhar. E era essa a minha realidade, eu precisava trabalhar. E aí eu fui trabalhar, saí um pouco do projeto, mas já tinha todas aquelas ideias, já tinha todas aquelas pessoas, já tinha sido banhada meio por todas essas informações. E foi bacana também porque mesmo nessa época, era a época da Eco 92, da Rio 92. E a gente trabalhou ativamente nesse projeto, sabe? Foi muito bacana porque eu saí da Rocinha para Gávea, que era um bairro vizinho, depois para Copacabana, que já é um pouquinho maior, e depois eu estava diante do mundo, porque a Rio 92 me trazia a possibilidade do mundo. E eu fazia parte daquilo através do projeto, através do PVE, através das ações sociais que eu estava envolvida. E aí eu saí do projeto, fui trabalhar. E aí fui trabalhar, trabalhei, mas sempre com aquela coisa, com muita boa sorte também. Eu nunca me desliguei 100%, estava sempre conectada com o que estava acontecendo e, à medida do possível, fazendo alguma coisa. O tempo foi passando, eu sempre tive o desejo de cursar uma graduação e eu não tinha. Isso é muito legal também, que eu acho que é bacana, porque a gente fica pensando assim: ah, mas eu tenho que fazer faculdade? Vou fazer o quê? Não, você não tem que fazer a faculdade. Você não tem que fazer alguma coisa. Você tem que se potencializar naquilo que você acredita. Só que pra mim a potência máxima estava no canudo. Estava na graduação, tá na graduação. Eu precisava disso, até porque por não ter referência, por não saber como era, por não, sabe, para trazer o novo para minha localidade, para o meu território, eu precisava do canudo. E eu não tinha dúvida de qual canudo eu queria. Eu sempre quis fazer direito. Porque era, no meu olhando tudo, era a única profissão que me daria ferramentas suficientes para ir lá e corrigir aquilo que eu queria corrigir, aquilo que me feriu de alguma forma, aquilo que fere tantas outras mulheres, meninas, famílias nesse país, nessa cidade. Então, isso eu não tinha nenhuma dúvida. Demorei um pouco para entrar na faculdade, não foi logo depois que eu terminei o ensino médio, porque eu estava trabalhando, aí tinha vestibular, tinha que estudar, era uma época que o vestibular ainda era mais difícil, não tinha Enem, né? Vamos lembrar que eu sou um pouquinho mais antiga que vocês. Não tinha Enem e tal, mas uns 3 anos depois veio o Enem e veio a possibilidade de bolsa nas universidades particulares através do ProUni, dos programas de financiamento estudantil. E aí eu passei, entrei numa faculdade particular com bolsa do ProUni para cursar Direito. E assim fiz. Estou concluindo a faculdade agora no próximo ano. Demorou um pouco mais do que deveria, porque nesse meio tempo muita coisa acontece, né? Porque apesar da gente ter grandes objetivos, traçá-los, o percurso deles nem sempre é uma linha reta. E também está tudo certo. É difícil, mas está tudo certo. Acho que o importante é a gente alcançar e chegar lá no seu objetivo final. Acho que essa é o grande mote, sabe? É mostrar que você não é fracassada porque você demorou mais 2, 3, 4. Não. Você alcançou o seu objetivo. Você chegou lá. E é isso que importa, sabe? Eu tô nessa fase de chegar no meu objetivo no próximo ano, bem no finalzinho. Mas hoje, mesmo ainda não estando concluído, tá bem no finalzinho, eu já estou extremamente realizada, porque a faculdade me trouxe isso que eu queria, que eu almejava, que é esse conhecimento, essas ferramentas que me possibilitam falar com as pessoas de igual para igual. Então hoje, mesmo maciçamente tendo a questão da cor da minha pele, do lugar da onde eu venho, da minha conta bancária, o meu conhecimento, aquilo que eu trago de postura, sobressai tudo isso. E se não sobressair, a gente tem os processos aí para fazer dar conta, entendeu? Entendi. Aonde você está estagiando agora? Eu hoje estagio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é uma coisa assim super significativa, porque é a casa das leis, né, onde a gente julga as coisas aqui no Rio. E lá no tribunal, no direito a gente tem muito uma coisa de falar que juiz pensa que é Deus. Advogado já tem uma certa prepotência, a gente ouve que juiz pensa que é Deus e o desembargador já não pensa, ele tem certeza que é o Deus do tudo. E tá dentro desse núcleo, né, desse mundo,
é muito bacana porque ao mesmo tempo que eu trabalho com as crianças em situação de risco, em Paquetá, em Santa Teresa, na Rocinha, ao mesmo tempo que a minha vizinhança não tem saneamento básico, eu tô dentro do Tribunal de Justiça com o desembargador achando que é rei, que é Deus. Então, ter esses dois mundos me traz uma riqueza, uma bagagem enorme no sentido de que a gente precisa equalitar essas situações, a gente precisa equacionar essa conta, as pessoas precisam ter dignidade, as mulheres, as meninas negras desses lugares menos favorecidos, seja ele na favela, seja ele na Baixada, seja ele na Zona Sul, numa periferia qualquer, precisa ter acesso a todas as coisas, precisa almejar todas as coisas que desejar. Por isso que eu falo assim, não precisa fazer uma faculdade. Se você não quiser, não precisa. Você pode fazer um curso de cabeleireiro se você gostar. Você pode fazer um curso de sombra. Você pode fazer o que você quiser. Eu tive um avô, um bisavô, que foi uma grande referência, que é uma grande referência, que apesar de não ter estudo nenhum, instrução nenhuma, de ter vindo da roça, de ter fundado, ser um dos primeiros moradores da Rocinha, que é onde eu moro hoje, ele sempre falou isso. Sonhe, sonhe e sonhe alto. Sonhe o mais alto que você puder, porque são seus sonhos que vão te levar onde você quiser. E é esse o meu desejo, sabe? É o que me move hoje, é mostrar para essas meninas, para esses rapazes que sonhem, que é possível. Por mais que o mundo vire para você e fale, não, é possível sim. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E isso é suficiente, é o que a gente precisa saber, que é possível. Porque eu não sabia disso, eu demorei para descobrir isso, que era possível. E aí quando eu descobri que era possível, meu amor, ninguém me segurou. Mas eu demorei. Então agora eu gostaria que você deixasse um recado para essas meninas, futuras mulheres pretas brasileiras. Se bem que você já deixou um belo recado, né? Não, antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você chegou na faculdade, você era bolsista, quando você sentou dentro da faculdade, na aula, e você olhou em volta, haviam muitos pretos nessa sala de aula? E como você se sentiu? E eu queria que você começasse falando de quando você sentou dentro da sala de aula para poder assistir a aula. O que você viu à sua volta? O que você sentiu com o que você viu à sua volta? Então, eu tô na Rocinha, né, Zona Sul do Rio de Janeiro. Naturalmente, a faculdade particular é uma faculdade da Zona Sul. A primeira unidade que eu estudei, ela ficava na Lagoa, Rodrigo fez aqui no Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio, a Lagoa é o bairro super, hiper elitizado dessa cidade. É tipo assim, o supra-sumo do todo. E minha faculdade ficava ali, de frente para a Lagoa. No turno da manhã, ou seja, eu, inocente, né, tava felicíssima de estar ali dentro, não importava qual era o horário, nada disso. Mas quando eu entrei, quando eu comecei a estudar, foi muito difícil, assim, e difícil real, no sentido que, primeiro, a sala de aula tinha pouquíssimas pessoas da mesma cor que eu. Tinha, mas eram muito poucas. Mas mais do que a cor da pele, mais do que o endereço, né, não precisa nem falar que da favela então tinha menos gente ainda, era como as pessoas olhavam pra mim. Olhavam pra mim como moradora de favela, assim, como um todo, sabe? Foi ali na faculdade, já tinha ouvido antes, mas foi onde mais me agrediu ouvir que a gente que mora na favela, que mora na periferia, é como se fosse um bloco só. Que a gente não tem individualidade, que a gente é tudo errado, sabe aquela coisa? Ali só mora bandido, ninguém paga água, ninguém paga luz, tá ali porque quer. Sabe essas frases que eu tenho certeza que vocês já ouviram? Foi na sala da faculdade que isso mais me agrediu. Já tinha ouvido na rua, mas ali, numa sala de estudantes de direito, ficou muito isso, sabe? Ficou muito grande pra mim. Porque eu falei assim, pô, o cara tá estudando pra reger, né, as leis de um país, pra lutar por justiça, e ele parte desse princípio de que todo mundo, só porque tá ali naquele território, define alguma coisa, é meio estranho, né? E aí foi a primeira vez que eu falei mais grosso com outras pessoas pra me impor, sabe? De forma mais ríspida, de forma mais rigorosa mesmo, a ponto até de brigar, mas pra deixar claro de que o meu endereço não me definia, que o fato de ter ali, sim, alguém que não pagasse luz,
que fizesse coisa errada, não significava que 100% daquela localidade era assim. Foi esse cenário que eu comecei a faculdade de Direito. É complicado, né? Complicado, mas a gente tá aqui para isso. Me diz uma coisa, eu queria que você deixasse agora para mim para mim e para todas as mulheres pretas, pobres, faveladas brasileiras, o recado, o que você tem a dizer para todas nós? Então, qual é o objetivo principal de estar aqui, né, trocando, trazendo um pouquinho dessa minha experiência para vocês? Primeiro e antes de tudo é falar isso que eu já disse no início, né? Sonhe. Eu acho que, como eu ouvi lá atrás do meu avô, eu repito isso sempre. E falo isso para todas as meninas que eu encontro, para todos os meninos que a gente trabalha junto. Sonhem. E sonhem com a potencialidade infinita que vocês têm. Sabe? Não se limite pela cor, não se limite pelo fato de sermos mulheres, não se limite pelo cabelo, pelo meu corpo, pelo meu endereço, não se limite por nada. Sonhe e busque seus sonhos. E para ajudar a sonhar, eu acho que vale muito isso que eu estou fazendo com vocês, que é esse o meu objetivo, pelo menos um pouquinho, é incentivar, é mostrar que é possível, é mostrar que a gente pode, que a gente chega, e trazer todos os outros exemplos que a gente tem por aí. A gente tem mulheres grandiosíssimas, que são da nossa cor da pele, sabe? Que vieram dos mesmos lugares que a gente e conseguiram se destacar, conseguiram ser realmente reconhecidas no Brasil e no mundo. Então peguem essas mulheres que hoje a gente consegue visualizar e falar com mais frequência do que na minha época, que hoje a gente tem mais referências, se agarrem nessas imagens e vão pra frente. Agora eu queria que você dissesse o que a gente vai fazer no próximo momento. Ou seja, se o vídeo vai ser editado, então preciso que você diga: agora nós vamos construir uma boneca assim, 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 que traz a ideia de assim, 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 para que ela nos influencie dessa forma, mostrando essa e essa força que a gente tem. Pode ser pra mim. Não, tô contando. Então, no próximo momento, né, agora, a partir depois desse blá blá blá, a gente vai construir junto uma boneca de pano. E qual é a ideia de construir junto essa boneca de pano? É construir... Calma aí. Então, eu tô olhando pra cá e pra você, eu acho que isso faz diferença. Então, olha pra mim. Tá. Olha pra mim. Então, eu preciso que você fale: agora nós vamos construir uma boneca de pano. Nananã. Ah, tá. Não fala blá blá blá, porque deslegitimiza o que é. Tá. Você que tá muito longe de ser blá blá blá. Eu pensei nisso depois do blá blá blá. Vamos lá. Agora nós vamos construir. Olhando pra mim. Agora a gente vai construir uma boneca de pano. Qual é o objetivo? Por que eu pensei nessa boneca de pano? A gente primeiro vai construir ela com materiais reaproveitados, né? Eu trabalho com o lixo, eu trabalho com o meio ambiente, com reaproveitamento de material, ensinando as pessoas que a gente pode fazer mais. Então a gente vai pegar esse material que foi descartado, tecidos, e construir uma boneca de pano. Só que não é só uma boneca, o objetivo é construir junto com essa boneca uma autoestima extremamente forte, segura, de que a gente pode, de que a gente é potência, de que a gente é linda acima de qualquer coisa. E é com esse objetivo que a gente vai construir juntas essa boneca de pano.